Hoje eu trouxe um poema para todos nós que guardamos na alma aquela culpa, aquele remorso por algo que nós fizemos no nosso passado recente ou um passado mais longínquo e que nós carregamos até hoje, fazendo com que a gente meio que toque a vida meio entristecido, tentando esquecer, mas sem esquecer o que aconteceu. O nome do poema é Perdoa-te. Se a culpa te persegue os dias sobrecarregados, por trazeres aos próprios ombros os erros do teu passado, se te punes dia a dia, fazendo de teu carrasco, portando ao punho açoite a ti mesmo aplicado, lembra o Cristo a consolar o sofrimento dos fracos, a sorrir sem condenar, os acolhendo nos braços, a cantar eu não te julgo, se erraste em antigos passos, segue hoje sem pecar, teus erros são perdoados. E aceita-os e dos erros que trazes de forma de culpa, pois se no ontem tu foste o autor de tantas loucuras, és hoje o homem novo, transformado pelas lutas, convidado pela vida a acolher-se com ternura. Acolhe ao colo o teu ontem que nunca se perdoou. Ele há muito te aguarda e te suplica o perdão. Diz a ele: eu te perdoo, te liberto da tua dor. E voa feliz, sem culpas, o voo da redenção. Muito obrigada. Muito bem, lembrando que esse poema está lá no sagadasalmas.com.br. Mas, Sami, o que a gente pode falar aí desse assunto tão caro aos nossos corações? A proposta do Cristo não é e nunca foi a culpa. A proposta é o arrependimento. O arrependimento é o que fez Paulo de Tarso, né? Que fez muitas coisas, teve muitos equívocos, foi responsável por perseguições e morte aos cristãos, como Saulo de Tarso. Mas quando encontrou Jesus na estrada de Damasco, simplesmente disse: Senhor, que queres que eu faça? E agora? E Jesus disse: segue. E o orientou sobre o que fazer. Quem se arrepende, se reergue e caminha para corrigir o mal feito. Mas quem guarda a culpa, freia para a própria vida e passa a se culpar, passa a se desmerecer, a se autopunir, a construir uma baixa autoestima, muitas vezes entrar em depressão. Muitas vezes trazemos culpas dentro de nós de existências passadas que fazem com que a gente já renasça com essa sensação de desmerecimento, de que não merecemos ser felizes, de que ninguém gosta de nós. Então, a proposta, lembremos-nos ou não, é o auto-perdão. Se eu errei em algum momento da minha vida, nessa ou noutras existências, peço perdão e me coloco ao dispor da vida para os desafios que forem necessários para que a gente siga esse caminho da redenção. Muito bem, e você, Jorge, o que acrescentaria? Acho que essa minha explorou bem essa questão do poema, no sentido dos objetivos do Cristo. E vejo aí um papel muito importante da doutrina espírita em nos reapresentar Jesus não como aquele Jesus crucificado, um Jesus teológico, mas um Jesus terapêutico, um Jesus que está interessado em nos acolher e que nos traz uma proposta de vida. A perspectiva cristã que o Espiritismo nos oferece não é uma perspectiva teológica de um Cristo cheio de paramentos, de um Cristo cheio de determinadas liturgias, nem um Cristo para ser adorado. Mas um terapeuta efetivo que convive conosco e que nos compreende, que nos entende e que tem a capacidade de nos olhar com misericórdia diante das nossas faltas, nos oferecendo, em função disso, perspectivas de mudança. O que eu acho muito bonito na doutrina espírita é exatamente isso. Quando você ouve a doutrina falando de Jesus, ela está falando de mudança,
de comportamento, de perdão, de auto-perdão, de partilha. Não é um Cristo teológico para ser adorado e cultuado, é um Cristo vivo, um Cristo prático, que nos convoca a um processo de transformação moral e de entrega à vida, uma mudança, o que o poema nos convoca a fazer. Então, acho isso assim muito bonito, essa proposta que a doutrina espírita traz para o entendimento da mensagem de Jesus. Muito bem, ó, lembrando, perdoa-te, tá lá no sagadasalmas.com.br. Fica o convite para você ter acesso a não só esse poema que a Sâmia nos trouxe, mas outros que estão lá disponíveis, muito bons.